Boa tarde a todos. Um prazer muito grande estarmos mais um sábado aqui reunidos. E os recados da casa são para que a gente desligue os celulares, né? Ou pelo menos coloque eles no silencioso, para que a gente não se distraia durante a palestra. Nós temos aqui na nossa casa um projeto que chama o Projeto Ler Mais, né? E o livro recomendado agora para esse projeto é Estude e Viva. Nós temos alguns exemplares na biblioteca, acredito que tenha alguns exemplares também na livraria para vender. Eu acredito que da casa são esses recados, né? Nós temos cursos, mas eles já estão na metade, mas ano que vem a gente abre novamente, né, para o primeiro ano, curso de educação mediúnica, que tem a duração de 4 anos, é muito importante, né, para quem quer aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender sobre a mediunidade, aprender sobre si mesmo, né? Inclusive nós temos uma biblioteca muito vasta, que está ali aberta para quem quiser pegar algum livro emprestado, é sempre muito importante, né? E gostaríamos também de fazer um convite para vocês que do dia 16 de outubro até o dia 21, nós temos a Semana Espírita realizada pela USE Municipal de Santo André, que vai acontecer no Teatro Carlos Gomes. Convidamos a todos a partir das 8 horas da noite, né, de segunda a sábado. Vão ser tempos de muita união, de muito conhecimento. O tema desse ano da Semana Espírita é o sentido da vida e os seus desafios. Então, todos estão convidados. Então, vamos para a psicografia. Conhecimento, caridade e bem. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que julga nossa vã filosofia. O sábio escritor acertou ao proferir essas palavras. Em verdade, a vida é ainda cercada de mistérios, de sutis leis e regras, de mecanismos complexos e ocultos, dos quais para os homens foi revelado apenas um pequeno pedaço do grande campo ainda a ser explorado. Ao homem é dada a oportunidade de adquirir conhecimento, e aqueles que o buscam estão na trilha de um dos caminhos que levam a Deus. Pois, ao homem de real saber, não é raro sentir a epifania da visão rápida da mente de Deus. Muitos dos homens que impulsionaram o conhecimento humano tinham a intuição de Deus e sempre o cogitaram em seus exames para tentar entender o que realmente ocorre no mundo, mais do que simplesmente acatar tacitamente as velhas regras carcomidas dos mitos e das crenças. Sugerimos aos queridos amigos que estudem sempre e que procurem ter bases sólidas para voos mais altos em suas vidas. Os espíritos superiores sempre auxiliam aqueles sedentos de saber, sedentos de saciar a sua curiosidade. Mas, cautela, não devemos nunca dissociar o conhecimento da caridade e do bem, pois ao adotar somente o puro racionalismo, poderemos resvalar na frieza e na crueldade, muito facilmente. E também temos que nos controlar e eliminar o orgulho, uma vez que aquele que é dado conhecimento é cobrado muito mais veementemente, pois é a lei divina que diz, daquele que mais sabe, mais será cobrado. Sintam-se felizes, irmãos, pelo manancial de conhecimento que a doutrina espírita proporciona. Agradeçam a Deus pela oportunidade e aproveitem a dádiva de poderem estudar. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe. João. Essa mensagem foi recebida aqui no nosso núcleo em 17/3/2023. Então vamos todos agora fechar os nossos olhos, vamos relaxando os nossos corpos na cadeira e agradecendo ao Divino Amigo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para que possamos aprender, para que possamos trabalhar. Muito obrigada, Jesus, por tanto amor, por tanta misericórdia para com as nossas vidas. E vamos juntos agora, meus irmãos, vibrar a favor do nosso irmão Genésio, que preparou para nós uma palestra com tanto amor e vai dividir com a gente esse conhecimento. Muito obrigada mais uma vez, Jesus. Que assim seja, graças a Deus.
Boa noite a todos, boa noite aos que nos ouvem à distância, sejam todos bem-vindos, na paz de Jesus, com as bênçãos de Jesus. E para a noite de hoje, aliás, a tarde de hoje, nós escolhemos um tema que, a princípio, acho que é bem conhecido por todos. Nós vamos falar sobre os anjos da guarda. Então, para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, que nos ouvem, quando falarmos mentor espiritual, é a mesma entidade, o mesmo ser de luz superior, que nós espíritas falamos mentor, mas também falamos anjo da guarda. É a mesma coisa, ok? E, na verdade, quem são os anjos da guarda? Na questão 128, 129 e 130 do Livro dos Espíritos, eles nos explicam. Eu não vou ler ela na íntegra, porque o nosso tempo é sempre pequeno. Mas o que eles nos esclarecem é que são espíritos que não foram criados por Deus como anjos, como, por exemplo, eu aprendi como católico. Não. São irmãos iluminados de uma hierarquia espiritual muito maior do que os seus tutelados, do que nós, que passaram pela mesma fieira que nós estamos passando. Foram criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, e vieram galgando posições superiores até chegarem aonde estão, e continuam ainda nessa escalada evolutiva. O próprio Jesus passou por essa fase que estamos agora passando, só que isso milhões de anos atrás, antes de nós, né? Então, o nosso mentor, nosso anjo guardião, é um espírito iluminado, em condições muito superiores a cada um de nós, tutelados, que tem uma missão junto a nós. E qual é essa missão? Que missão tem o nosso anjo da guarda? É a de nos auxiliar, nos ajudar a vencer as barreiras nesta encarnação. Porque quando reencarnamos, entramos no esquecimento do passado e chega aqui, poderemos às vezes falhar novamente e muitas vezes nos mesmos itens, nos mesmos defeitos de vidas anteriores, né? Então, eles têm essa missão junto a nós e que sempre desempenham com muito amor, com muita sabedoria. E como que esse anjo da guarda assume, como ele é escolhido para tutelar cada um de nós? Então, por exemplo, imaginando aqui agora, temos uns 20 e poucas pessoas, o anjo da guarda de cada um. Então, estamos bastante iluminados. Agora, como que cada um desse anjo da guarda foi escolhido para nos tutelar, para nos alavancar essa vida toda encarnado? São espíritos designados por Deus que aceitaram essa incumbência, essa missão, e que nos acompanham, né? Desde a preparação reencarnatória, nos ministérios de reencarnação que existem nas colônias espirituais e que se ligam a nós, acompanham nossa gestação, nosso nascimento, nosso desenvolvimento. Então, essa missão deles é grandiosa e só vai terminar quando deixarmos o corpo físico e retornarmos. E, geralmente, continuam ainda ligados a nós, nos amparando, né? Porque eles desejam sempre fazer o bem. Então, essa missão que eles realizam, eles fazem sempre o melhor para que a gente aprenda a fazer o bem, que vá mudando as tendências negativas que a gente ainda traz e comece a trabalhar para se tornar um homem de bem. Essa é a missão, é a função principal desses anjos guardiães. Agora, será que ele, nosso anjo da guarda, sempre se alegra com o que fazemos?
Será? Então, sempre que nós ouvimos os seus conselhos, que pode ser transmitido durante o sono, enquanto saindo do corpo, de espírito para espírito, ou por inspiração, quando estamos assim, acordados, né, para vigília. Agora, nós podemos aceitar, pôr em prática esses conselhos, essas orientações, ou não, né? Então, quando eles sentem que foram ouvidos e que nós, nas nossas ações, estamos pondo em prática o que eles nos orientaram, nos sugeriram, nos trouxeram, é lógico que para eles é uma alegria. Agora, será que eles se entristecem também conosco? Com certeza, muitas vezes. Porque quantas vezes recebemos bons conselhos e nem sempre temos a vontade, o interesse, a força de colocarmos em prática no caminho do bem, de nos melhorarmos, né, de nos tornarmos um apóstolo de Jesus. Então, quando isso acontece, para eles é no mínimo um desapontamento, né? Não é que isso interfira na evolução deles, mas eles, como responsáveis que assumiram essa missão, desejam que a gente siga o melhor caminho, né? Durante nossa vida aqui encarnados, nosso anjo da guarda, será que pode se afastar de nós? Então é assim, eles sempre estão como uma energia magnética ligada a nós, sempre nos amparando. Numa prece que eu faço, por exemplo, ao sair de viagem, ou iniciar um trabalho, ou na hora de dormir, eles estão ligados a nós. Qualquer dificuldade, qualquer momento que elevemos o pensamento, eles estão ligados. Agora, eles podem se afastar, sim. Quando, reiteradas vezes, eles nos aconselham, nos amparam, evitando, às vezes, grandes problemas que poderiam passar, e nós não ouvimos seus conselhos, eles se afastam, mas não se desligam de nós. Eles ficam com esse elo de ligação, aguardando. Ele se entristece, sabe que a dor está nos aguardando ali na frente, mas ele não pode fazer além do limite que lhe é permitido, né? Então, ele fica aguardando. E realmente, quando a dor bater na nossa porta, seja pelo motivo que for, e nós lembrarmos dele, lembrarmos de Jesus, eles estarão de novo nos amparando, nos aconselhando, nos ajudando a sair do atoleiro que nós mesmos nos metemos, né? E será que um anjo da guarda pode desistir de seu tutelado, de ser nosso anjo da guarda? O Livro dos Espíritos diz que sim, ele pode, mas de que maneira? Às vezes ele é convocado para uma missão maior, em outros planos. Então, um outro espírito de condições de igualdade a ele é escolhido para assumir o lugar dele como nosso mentor, nosso anjo da guarda. Então, nós nunca ficamos desprotegidos. Então, ele pode desistir por motivos, né, mais elevados. Mas isso também é um pouco mais raro. Então, tenhamos a certeza que se nosso anjo precisar para outra função, algum também igual a ele, de nível elevado, assumirá o seu papel, né? Nosso anjo da guarda, nosso mentor, será que tem algum mérito perante Deus por nos tutelar, por nos acompanhar pelos anos que tenhamos de vida? Então, com certeza, sim. Se ele assumir esse compromisso de nos acompanhar, nos conduzir para o bom caminho, para ele constitui uma prova, como nos ensina a doutrina espírita. É uma prova. Então, é também para ele um caminho que ajuda na elevação dele. Então, tem mérito, sim, perante Deus, né? Agora, nós muitas vezes nos preocupamos demasiadamente, temos grandes preocupações
ao desencarnar e deixar aqui, às vezes, crianças pequenas, idosos que dependiam de nós. Então, desencarnamos sofridos, desejosos de estar aqui junto, apesar de desencarnado, quer ficar junto ainda, achando que vai proteger e tal. Bom, isso aí, na verdade, é uma falha da gente, ainda por falta de conhecimento, por falta de fé. A princípio, é uma preocupação legítima, é o desejo de estar fazendo bem. Só que, geralmente, a gente não consegue, numa situação dessas, estar ajudando realmente. Às vezes, no intuito de querer ajudar, estamos mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, nós precisamos confiar no anjo da guarda, daquela criancinha, daquele bebê que ficou sem a mãe, daquele idoso que ficou sem o filho, que era um arrimo, porque a espiritualidade é sábia e benfazeja. Eles sempre designarão, arrumarão um jeito de amparar aqueles que ficaram. Se nós temos a convicção, aprendemos que Deus não desampara ninguém, temos que ter essa convicção e cuidar agora da nossa caminhada na vida espiritual. E se estivermos realmente muito bem, poderemos, auxiliados por benfeitores, ajudar aqueles que deixamos. Aí sim. Mas geralmente, aquela pessoa, aquele espírito desencarnou e está sofrido, ele não está tão preparado, tão bem para poder ajudar. Então, deixemos aqueles que possam realmente ajudar. Nós, em nossas reuniões mediúnicas, aliás, em toda casa espírita, em reuniões mediúnicas, surgem manifestações, às vezes de mães desencarnadas, aflitas, muito sofridas, inconformadas, porque deixaram seus pequenos filhos, às vezes um recém-nascido, né? Então, a gente fica muito penalizado, mas ela tem que ser orientada. Às vezes é mostrado para ela que aquele bebê já está amparado, né? Para que ela possa se desligar e cuidar da vida dela. E assim também, em outros casos, assim como comparece entidades com um forte desejo de se vingar, porque foram ultrajados, prejudicados muito por alguém que ficou aqui, e querem fazer justiça com as próprias mãos, esquecidos do seu próprio mentor, que ainda deseja que ele agora fique bem na vida espiritual, e esquecido do mentor daqueles a quem ele quer se vingar. Porque não importa, mesmo o malfeitor, que nós chamamos de malfeitor, aqueles irmãos ainda que não aprenderam, que não conhecem Jesus, eles têm o seu mentor, seu anjo da guarda. Aí às vezes fica a interrogação, mas por que então eles fazem o mal? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 11, um tema intitulado Cuidar do Corpo e do Espírito. Cuidar do corpo e da alma. Então, a reflexão é assim: se nós não cuidarmos bem desse corpo, se não compreendermos que é um instrumento de trabalho, de elevação, que Deus nos proporcionou, planejou para esta etapa, de acordo com a necessidade de cada um. Como que vamos ver alguma mutilação ou perfeitos, em que família, em que meio, né? Então, se nós não cuidarmos bem do corpo, isso afeta a missão do mentor? Atrapalha? Com certeza, é uma dificuldade que ele tem que estar batalhando, trabalhando e que nem sempre consegue vencer, porque nós às vezes somos renitentes naquele ponto de vista distorcido que ainda temos. Então, quando nós não cuidamos bem desse corpo, por causa de, por exemplo, excesso de alimentação muito desregrada, por noitadas irresponsáveis e às vezes, com frequência, excesso de bebidas, de vícios, de irresponsabilidades, tudo isso afeta nosso corpo, prejudica nosso corpo e, portanto, afeta também a tarefa
de nosso anjo da guarda, né? Tudo que estiver fora dos ensinos de Jesus, que a gente venha fazendo, está afetando essa missão e afetando principalmente a cada um de nós que estamos fraquejando. Então vamos ver por que às vezes o mentor não consegue nos convencer, nos conduzir para o bom caminho. Será que é por incompetência dele? Será? Será que é por falta de poder ou displicência? Esquecer um pouco da gente, foi se distrair? Então, eu acho que todos têm a resposta correta. É claro que não é nada disso. Existe uma lei divina, que nós falamos muito dela sempre, a lei do livre-arbítrio. Deus nos possibilita os meios de elevação, mas nos dá a possibilidade de escolha. Então, nós somos livres para escolher ser estudioso, ser trabalhador, ser preguiçoso, ser guloso, ou ser bom, ser fraterno, procurar ser útil, procurar fazer o bem. São escolhas que nós temos que fazer. Então, nessas horas, o mentor, nosso anjo da guarda, nos envolve, nos sugere, nos aconselham. Agora, aceitar ou não depende de cada um de nós. A última palavra é nossa. Nenhum dos mentores, nem Jesus, tem o poder de passar por cima do nosso livre-arbítrio e nos forçar a fazer o bem quando a gente não quer. Não pode. Porque cada um tem que conquistar a sua elevação, sua luz, pelo próprio esforço. Isso é que vai nos trazer mérito perante Deus. Então, aí não é falha do nosso anjo da guarda, não é incompetência, é incompetência ou indisciplina nossa, né? E, então, nós temos que cuidar, porque é o nosso futuro, a nossa felicidade futura. Temos que levar bastante a sério tudo isso e usar bem o livre-arbítrio. Estar sempre nos preparando para ser homens de bem, para fazer o melhor que a gente possa, aquilo que eu já possa fazer de bem, possa passar a alguém. E tem um outro tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 1, que é a parábola do candeeiro. E o que é essa parábola? Ela nos diz o seguinte: ninguém põe o alqueire, o candeeiro embaixo do alqueire. Ou seja, ninguém põe uma luz escondida. Eu fui criado no sítio com lamparina querosene, às vezes com vela. Ninguém punha um balde em cima tampando, ou punha atrás da parede, atrás da porta. Não, põe em algum lugar, no mesmo lugar que clareie o ambiente. Então, o que essa parábola nos sugere, ensinada por Jesus? Aquilo que eu já possuo de conhecimento, não só na parte espiritual, religiosa, mas em tudo. Eu tenho o dever, a obrigação de estar também passando à frente para aqueles que precisam, porque as oportunidades surgem em nossos caminhos. As pessoas precisam de uma orientação, de um ensinamento, de uma ajuda, de um conhecimento. Um profissional, às vezes um aprendiz, precisando de uma dica do mestre, né? O mestre sabe, pode dar, e alguns escondem, né? Então, quando nós não aproveitamos essas oportunidades e deixamos passar, nós estamos colocando a luz debaixo do alqueire, sem iluminar. Isso afeta nosso mentor, nosso anjo da guarda? Com toda certeza também, porque ele sabe, nos conhece profundamente, sabe o que já podemos estar passando, ajudando ou não. E se não fizermos a nossa parte, é uma falha nossa que também vai nos atrasar, vai atrasando a nossa caminhada. E quais são os motivos de a gente, às vezes, não pôr em prática as bênçãos que já recebemos do conhecimento, da vida espiritual, todo o cabedal humano que está aqui
a nosso favor. Muitas vezes é o comodismo, a gente é acomodado e não se envolve com os problemas alheios, deixa para lá. Né? Outras vezes é a falta de fé. Eu não tenho fé na minha palavra, naquilo que eu posso já. Quando nós aprendemos que a palavra é uma coisa muito poderosa, tanto para o bem como para o mal. Então, usar sempre a palavra amiga, a palavra fraterna, a palavra de orientação, do que já sabemos, porque ninguém dá do que não tem. Então, sigamos à frente, utilizando esses recursos que já temos. Temos que ter confiança naquilo que já aprendemos, que já sabemos. E o problema maior, geralmente, é o receio de assumir compromisso. Isso a gente vê também muito nas religiões, e principalmente na casa espírita. Eu já tenho conhecimento, já posso assumir algumas tarefas, mas eu sei que é um compromisso que geralmente que vai vida fora. Um médium, por exemplo, às vezes a mediunidade começa a aflorar. Ele sente que é um compromisso, mas ele não quer assumir. Se eu fosse aqui apontar a quantia de pessoas, inclusive alguns da família, que têm essa possibilidade, que nunca quiseram colocar em prática, estão aí deixando a candeia debaixo do alqueire, são muitos, muitos. E nas casas que eu já participei, em grupos de estudo, infelizmente, só que essa falta de compromisso vai atrasar muito e retardar, talvez, para uma outra existência, a gente tem que fazer aquilo que poderia ter feito hoje, geralmente com mais dificuldades, sem o nível de apoio que teríamos hoje. Viemos preparados para isso. Então, tenhamos sempre coragem, fé e para frente. No fundo, também orgulho, porque às vezes eu tenho vergonha, o receio de falar alguma coisa, a pessoa não gostar, ou de achar que eu estou fazendo meio errado. É orgulho, gente. A gente não pode ter receio de dar a cara para bater. Se errar, errou. A gente aprende com o erro também. Vamos fazer. Meu pai, uma época, trabalhou na IMEC, na Lapa, com a Mercedes, fábrica de móveis hospitalares. E um dia errou alguma coisa lá, o chefe chamou a atenção dele muito bravo. Ele, com calma, se dirigiu para o mestre. Você sabe por que eu erro? Porque eu faço. Quem faz nunca vai errar. E o chefe deu uma palmatória. Então é bem isso. A gente não pode também ter medo, porque a gente também esse cuidado é ajudado. Nós vamos ter ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 13, a coragem da fé. Então, muitas vezes, falta a convicção verdadeira, a fé verdadeira, para a gente pondo em prática todo esse cabedal que a gente já tem. E tudo isso vai afetar a nossa evolução, vai atrasando, vai dificultando a missão do nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual. Temos no capítulo 27, no item 23, Santo Agostinho, nos falando da aventura da prece. Eu vou até pedir permissão para ler na íntegra, ela não é muito longa, porque é muito maravilhosa. Só que agora eu preciso do meu auxiliar. Então, olha, capítulo 27, item 23, Ventura da Prece, Santo Agostinho. Vinde, todos vós que desejais crer, acordem os Espíritos Celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios.
Homens incrédulos, se soubesses como a fé beneficia o coração, eleva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece, porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus, e para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos, que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece, e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais? Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa ventura que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece, doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações, quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Então vejo que maravilha, né? Então nós precisamos realmente, na nossa caminhada, estarmos pela prece ligados ao nosso anjo, nosso mentor espiritual, porque é o caminho. Nós podemos querer ser diferentes, mas mais para frente, com mais lágrimas, mais dores, mais passos pelas pedras, um dia teremos que chegar lá. Então vamos acelerar aí o nosso processo, né? E nós temos aqui como sugestão, no Livro dos Espíritos, olha só, questão de 489 até 521. São 32 perguntas e respostas dos benfeitores sobre o nosso mentor, sobre o anjo da guarda. Então, são 32 questões explicando o que são os anjos da guarda, como são, que é o que estamos tentando passar aqui. Agora, nem só os nossos mentores, nossos anjos da guarda, se esforçam para nos conduzir para o bom caminho. Também bons espíritos que são simpáticos a nós, nos protegem, evitando muitas vezes que nos desviemos do caminho do bem, do caminho reto. Espíritos simpáticos fazem o bem pelo bem, né? Também há um tema na doutrina espírita que fala o seguinte, na coletânea de preces do Evangelho, que explica o seguinte: a gente pode se elevar aquele espírito, que é considerado de santo, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Assis, aquele santo que eu venero, que eu cultivo, nas dificuldades, me elevo a ele. Essa prece vai ser captada e por ele ou por outros benfeitores será atendida. Eles vêm em nosso auxílio e nosso socorro, sempre que essa prece for sincera, for de coração, né? Então, nós temos muita retaguarda. Nós é que precisamos aproveitar as oportunidades. Deus, na sua infinita misericórdia, nos proporciona tudo que será necessário
para retornarmos vitoriosos para a vida espiritual que nos aguarda. Somos espíritos e, como espírito, daqui a pouco teremos que viver nas moradas espirituais. Então, desde o planejamento reencarnatório, o meio que iremos viver, a família que reencarnamos, a união conjugal que virá no futuro, os futuros filhos, e etc, etc. Tudo planejado com condições para dar certo. Agora, será que tudo dá certo? Nosso mentor nos amparando, acompanhando passo a passo nossa caminhada. Então, nós temos tudo para seguirmos seguros a nossa rota no caminho divino do amor, né? E, infelizmente, nem sempre conseguimos. Alguns conseguem mais, outros menos. A gente tem notícia de pessoas que desencarnaram conseguiram cumprir não só o planejado, mas algo mais ainda. Então, imagina a alegria dos que estão aguardando o retorno dessa pessoa, né? E sempre pelo mesmo motivo. A decisão final é nossa, a última palavra é sempre nossa e é respeitada, né? Respeitada. É o fruto do nosso livre-arbítrio, lei divina, como já dissemos, respeitada por todos, pelos nossos anjos da guarda, pelos espíritos superiores, por Jesus. Por isso que Jesus não conseguiu curar a todos, porque aquele indivíduo ainda não estava predisposto a isso, ainda não reunia condições para receber os fluidos curadores do Mestre Jesus. E para finalizar, vamos nos lembrar em nossas preces de agradecer. A gratidão é muito importante, nada de lamentação, mesmo nas dificuldades, nada de lamentação. Vamos agradecer por estarmos aqui a caminho, pedirmos ajuda do nosso anjo da guarda, dos benfeitores, de Jesus, sempre com gratidão. Temos que aprender a agradecer até a dor que nos fustiga, né? Porque se estamos passando por isso, tem um motivo, tem uma razão, tem uma causa, que a gente não enxerga, às vezes fica inconformado, muito sofrido, né? Então, tudo isso sempre faz parte de nós. Precisamos estarmos atentos, não fraquejarmos, não perder a oportunidade, e é o que muita gente faz às vezes, né? Então, também vamos lembrar sempre de pedir. Nas horas amargas, vamos pedir sim, pedir com fé, pela nossa prece sincera, com confiança plena, porque toda prece sincera, ela é ouvida e é atendida. E então eu desejo a todos uma ótima noite, um feliz domingo, uma boa semana. Que a paz de Jesus nos envolva a todos, que todos os anjos da guarda que estão aqui, ou que estão com aqueles que nos estão ouvindo, possam ficar felizes conosco pelo nosso comportamento, pelo nosso dia a dia, pelas oportunidades que se apresentam na nossa caminhada todos os dias, todas as horas. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Então vamos aproveitar este momento e vamos agradecer intimamente ao nosso mentor, ao nosso anjo da guarda, por toda a sua proteção, por toda a sua inspiração, e que possamos ir nos elevando, estudando, para que os seus conselhos fiquem cada vez mais claros para cada um de nós. Vamos agradecer acima de tudo ao Mestre Jesus por todo o seu amor, toda a sua misericórdia para com a vida de cada um de nós. E que todo o amor, toda a luz e conhecimento que nós recebemos essa noite, nós possamos dividir com cada irmão que esteja no nosso caminho durante essa semana,
e que nós tenhamos a certeza de que jamais estaremos sozinhos, que jamais estaremos desamparados. Paz e bem a todos nós, que assim seja, graças a Deus.